Olá, meus queridos alunos, e hoje, na nossa aula, vamos estudar a filosofia medieval. O que foi a filosofia medieval e que período foi esse na história? A filosofia medieval, ela vai compreender o final da antiguidade para o início da Idade Média, quando houve a queda do Império Romano. Então, de 476 a 1453 depois de Cristo, do século V ao século XV ao século XV depois de Cristo. A Idade Média vai do século V ao século XV e deu aproximadamente 10 séculos de Idade Média. Esse período da filosofia medieval, ele é marcado pela forte influência da Igreja Católica Apostólica Romana. E nós temos que os temas abordados por esses filósofos medievais são a fé, a razão, a existência de Deus, os propósitos da teologia e da metafísica. Qual é o contexto de tudo isso? Nós sabemos que, segundo a Bíblia nos conta, segundo a história nos conta, Jesus Cristo, que veio ao mundo, Filho de Deus, encarnado, ele veio, pregou o Evangelho e no final ele disse o quê? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E quando ele determinou esse ide, ele determinou aos seus apóstolos, que dariam continuidade aos pensamentos, às doutrinas, às ideias de Jesus Cristo. E foi aí onde começou o que nós chamamos de cristianismo. Aqueles homens, aqueles apóstolos começaram a ser perseguidos pelos pagãos, foram perseguidos pelos governos, pelos imperadores, e eles tiveram muitas vezes que se refugiar, e ali eles foram chamados naquela época de cristãos. E estava surgindo ali o cristianismo. E a filosofia medieval, ela se divide em dois períodos, que são chamados de patrística e escolástica. A patrística e a escolástica. A patrística, de onde vem esse nome, patrística? Por ela ter sido elaborada pelos padres da igreja, esse conjunto de textos foi denominado de patrística por ter sido elaborada pelos padres da igreja. O que eles queriam através desses escritos? Confirmar e defender a fé, confirmar e defender a liturgia, a disciplina, decidir os rumos da igreja nos primeiros séculos do cristianismo. Patrística, período compreendido pelos séculos 1 ao século 7. Então, foram 7 séculos de patrística. E o principal representante para nós aqui é o filósofo Santo Agostinho de Hipona. A patrística, ela defendia o cristianismo diante dos ataques dos pagãos. E tudo começou, como eu falei, pelos apóstolos, com os escritos de Paulo e os escritos de João, os dois apóstolos que escreveram muitas cartas. Então, aqui nós temos o Santo Agostinho de Hipona, ele é o principal representante da patrística. Agostinho de Hipona, conhecido universalmente como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros séculos do cristianismo, cujas obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e da filosofia ocidental. Ele era o bispo de Hipona, uma cidade da província romana da África. Nascimento, 13 de novembro de 354 d.C., Tagaste, norte da África. Foi para Tagaste, Cartago, na África, depois para Milão, na Itália, e faleceu em 28 de agosto de 430 d.C., em Hipona, na Argélia. E agora vamos para a escolástica, que foi o período da escolástica. Ele compreendeu, esse período da escolástica, compreendeu os séculos 9 e o século XVI.
O principal filósofo da escolástica é o São Tomás de Aquino. E a partir do século XII, por ter sido ensinada nas escolas, ela recebeu justamente o nome de escolástica. Por que escolástica? Por que escolástica? Porque ela foi ensinada nas escolas a partir do século XII. Quem foi São Tomás de Aquino, doutor da Igreja? Frase de Tomás de Aquino: o primeiro degrau para a sabedoria é a humildade. Nascimento: 1225 na Itália. Falecimento: 7 de março de 1274 na Abadia de Fossa Nova, na Itália. Nacionalidade: italiano, foi influenciado por Agostinho de Hipona, Aristóteles e Platão. Foi um importante teólogo, filósofo e padre dominicano do século XIII. Declarado santo pelo Papa João XXII, em 18 de julho de 1323, é considerado um dos principais representantes da escolástica, linha filosófica medieval de base cristã. Foi o fundador da escola tomista de filosofia e teologia. Tomás de Aquino buscou utilizar a filosofia greco-latina clássica, principalmente a filosofia aristotélica, para compreender a revelação religiosa do cristianismo. Então vamos fazer uma leitura sobre essas duas partes da filosofia medieval, a patrística e a escolástica. A filosofia cristã dos primeiros séculos, elaborada pelos padres da igreja, denominada patrística. Inicialmente, essa filosofia tinha uma preocupação apologética, ou seja, a defesa do cristianismo contra os ataques dos chamados pagãos e defesa contra as heresias. Foi devido a essa necessidade de esclarecer os seus pressupostos que o cristianismo recorre à filosofia, à argumentação racional, nos moldes da filosofia grega clássica, buscando dar consistência lógica à sua doutrina. De acordo com a tradição, o primeiro filósofo cristão foi São Justino Mártir, em Roma, no ano de 167. De acordo com Justino, o cristianismo é a verdadeira filosofia e passa a defender a ideia de uma filosofia cristã. Devido a isso, os filósofos e os teólogos desse período são chamados de apologetas, por fazerem a apologia. E fazer apologia é defender alguma coisa. Então, a apologia, a defesa do cristianismo. O seu pensamento será conhecido como patrística, que significa, conforme já dissemos, a doutrina dos primeiros padres da igreja, os pais da igreja. Historicamente, podemos dividir a patrística em dois períodos. Inicialmente, até o ano 200, essa filosofia é praticamente defesa do cristianismo contra seus adversários. Nessa fase, o pensador cristão mais expressivo foi Justino. Essa filosofia faz uma seletiva releitura da filosofia grega, especialmente da metafísica platônica, que era altamente favorável para a implantação de um tipo de cristianismo que fomentava a austeridade e o autocontrole. Fazendo uma releitura do platonismo, surge a conhecida escola neoplatônica cristã de Alexandria. Os principais representantes dessa escola são Clemente de Alexandria e Orígenes. A segunda fase vai até o ano 450, fase em que nascem os primeiros sistemas de filosofia cristã. Seguramente o filósofo mais significativo de toda a patrística, como já falamos, foi Santo Agostinho. E quem foi Santo Agostinho? Vamos conhecer mais um pouco sobre a história dele. Santo Agostinho nasceu em Tagaste, localizada na África, filho de pai pagão e mãe cristã, Santa Mônica. Apesar de sua mãe lhe haver apresentado a religião cristã desde muito cedo, seus primeiros estudos voltaram-se para a retórica, a gramática e os clássicos latinos. Lecionando em Cartago, travou contato com a doutrina maniqueísta, da qual foi adepto durante 9 anos, por ver nela uma resposta consistente ao problema da existência do mal.
De uma ligação amorosa duradoura, teve um filho chamado Adeodato, falecido ainda adolescente, e mudando-se para Milão, após breve estadia em Roma, foi influenciado pelos ensinamentos da escola neoplatônica. Esta filosofia teria apressado seu processo de conversão ao cristianismo, pois ele era compreendido nesta época e com uma formulação racional mais próxima da verdade aprendida pela revelação. Ainda em Milão, os sermões de Santo Ambrósio e a leitura de São Paulo teriam completado seu processo de conversão, consumado oficialmente através de seu batismo. Em 387, no ano seguinte, mudou-se para Cartago, onde permaneceu por 3 anos, organizando a comunidade monástica. Em 391, foi ordenado sacerdote em Hipona, assumindo a função de bispo. Faleceu em Hipona, na Argélia. E vamos ver também um pouco mais sobre São Tomás de Aquino, o principal representante da escolástica. São Tomás de Aquino é considerado doutor da Igreja Católica, juntamente com Santo Agostinho. É um dos maiores filósofos da humanidade. É considerado o maior nome da escolástica e santo da Igreja Católica, com o cognome de Doutor Angélicos. Veio de uma família de nobres. Nasceu em Aquino, localizada em Rocaseca, atual Lácio, na Itália. Fez seus primeiros estudos no castelo de Monte Cassino e em 1239 estudou as artes liberais, conjunto de disciplinas de iniciação ao conhecimento filosófico e teológico. Em Nápoles, em 1240, tornou-se discípulo de Alberto Magno e em 1252 formou-se em teologia. Na Itália, foi nomeado professor da Cúria Pontifical de Roma. Tem importância fundamental para o pensamento filosófico e teológico do Ocidente. Em sua obra principal, a Suma Teológica, expôs através de questões os assuntos mais relevantes sobre a fé e o conhecimento filosófico. Na obra, o filósofo e teólogo teve como preocupação central mostrar a relação entre o cristianismo e a filosofia clássica grega, tendo as ideias de Aristóteles como fundamento. O tomismo foi um dos argumentos usados pela Igreja Católica para reafirmar a fé cristã, principalmente na Contra-Reforma, que tinha a intenção de combater o protestantismo na Europa. Tomás de Aquino foi considerado doutor da Igreja Católica e foi canonizado em 1323 pelo Papa João XXII. Morreu na abadia de Fossa Nova, na Itália. E as principais obras de Santo Agostinho de Hipona são As Confissões, A Cidade de Deus e De Trinitate. E nós temos aqui também mais uma obra de Santo Agostinho. E quais foram as principais obras de Tomás de Aquino? Principais obras: Verdade e Conhecimento, Summa contra Gentiles, ou Summa contra os Gentios, Summa Teológica, de 1265 a 1273. E assim nós fizemos uma pequena introdução à filosofia da Idade Média, patrística e escolástica. Vamos continuar estudando esse assunto. Até a próxima aula.